que já tá gravando já. Tá gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera aí. Estamos iniciando mais um vídeo. E agora no canal com um desafio, né? Eu vou estar convidando algumas pessoas para fazer perguntas sobre a Bíblia. 5 perguntas sobre a Bíblia. E aí, perguntas objetivas. Com a alternativa A, B, C ou D. E aí a gente vai conferir junto para ver se a pessoa acerta, se a pessoa vai dar um chute, né? Se a pessoa souber, ela fala, se não souber, ela dá o chute das alternativas. Uma das 4 alternativas acerta. Aí a pessoa dá um palpite A, B, C ou D, e aí a gente confere. Aquelas que acertarem 5 perguntas, eu convido para um almoço aqui no shopping Boulevard, aqui em Camaçari, para ver como é que as pessoas estão, se as pessoas conseguem acertar aqui as perguntas sobre a Bíblia. E hoje eu estou aqui com a Rosimeire, esposa do meu irmão Ari, consequentemente, por tabela, minha cunhada, esposa do meu irmão Ari. Eu tenho um vídeo também com a Ari aí no canal. E eu vou perguntar para ela para ver se ela sabe aqui, ou sabe ou então acerta. Se não souber, pode chutar. Verdade. Uma A, B, C ou D, a Rosimeire, para ver se ela conseguir acertar as perguntas aí, ela já é a primeira a ganhar. Vamos lá, primeira pergunta. Primeira pergunta, não sei se vai dar para ver aí, não dá para ver não, tá muito pequeno. Quantas manhãs e quantas tardes houve antes de Deus criar o sol? Segundo a Bíblia, quantas manhãs e quantas tardes Deus houve antes de Deus criar o sol? E aí vem as alternativas aqui, a pergunta, né? E aqui as alternativas. Deixa eu ver se dá para ver aí. Aqui a primeira pergunta. Aqui a alternativa A. Deixa eu mostrar primeiro para lá. Nenhuma. Pois é impossível haver manhã e tarde sem a existência do sol. Alternativa A. Nenhuma. Pois é impossível haver manhã e tarde sem a existência do sol. Alternativa A. Eu acho que lá não dá, tá saindo bem pequeno lá, mas essa é a pergunta, a resposta A. A resposta B, a alternativa B, houve uma manhã e uma tarde antes de Deus criar o sol. A alternativa A, nenhuma. A alternativa B é uma manhã e uma tarde antes de Deus criar o sol. A alternativa C, houve 2 manhãs e 2 tardes antes de Deus criar o sol. Alternativa C. E a alternativa D, houve 3 manhãs e 3 tardes antes de Deus criar o sol. Alternativa C, houve 3 manhãs e 3 tardes antes de Deus criar o sol. E aí, A, B, C ou D? Deixa eu ver a letra B. A letra B. A letra B. Aqui a A, nenhuma. Pois é impossível haver manhã e tarde sem a existência do sol. A B. Houve uma manhã e uma tarde antes de Deus ter criado o sol. A letra B. Tem certeza? B? Houve uma manhã e uma tarde antes de Deus criar o sol. A B? A B, Tem a letra certeza? B. Tem certeza? Não? A letra B. Bora lá. Aqui começa com Gênesis. No princípio, não vai dar para ver lá, mas eu vou ler aqui. O pessoal, se tiver uma Bíblia lá, eles acompanham. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve a luz.
E viu Deus que a luz era boa, a boa luz. E fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E foi tarde e manhã do primeiro dia. Aí já foi o primeiro dia, tarde e manhã. Teve um. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas, águas e águas. E fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam em cima da expansão, sobre a expansão, né, que é em cima. E assim foi. E chamou Deus a expansão de céus. E foi tarde e manhã do segundo dia. Aí já foi, ele fez as águas de cima e debaixo do céu. Foi o segundo dia. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu, num lugar, e apareça a porção seca. E foi assim. E chamou Deus a porção seca de terra. E os ajuntamentos das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra ervas e sementes, ervas e dê sementes, árvores frutíferas que dê frutos, segundo as suas espécies, cujo a semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu ervas, dando sementes conforme a sua espécie, e a árvores frutíferas, cujo semente está naqueles conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã do terceiro dia, foi 3 dias já. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dias e noites. Aí houve os luminares no céu, né? E seja eles para sinais de tempos determinados e para os dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez 2 grandes luminares. O maior, que é o sol, né? Para iluminar o dia. E o menor para governar a noite, que é a lua. E fez as estrelas. E Deus pôs na expansão do céu para iluminar a terra. E para governar o dia e a noite. E para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. E foi à tarde e amanhã do 4º dia. Aí, ó. Deus fez no 3º dia. Então houve 3 manhãs antes e 3 tardes antes de Deus fazer o sol aqui. No caso aí a pergunta assim, né? Aqui é 3 manhãs e 3 tardes. É a C não, é a D. Houve 3 manhãs e 3 tardes antes de Deus criar o sol. É isso mesmo, então a resposta certa é a D. Era a D aqui. Bora mais uma. Bora ver se... Mais uma, mas deixa eu ver. Dá mais uma chance. Tem aqui, deixa eu ver se foi mais um aqui. Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Novo Testamento ou Antigo Testamento? Aqui, essa aqui, Antigo Testamento ainda. Segundo a Bíblia, o que fez Noé quando soube que o filho Cã o tinha visto pelado dentro da tenda? Porque aqui é a historinha da arca, né? Que Noé acabou o dilúvio, aí as águas começaram a baixar, aí Noé plantou uma vinha, ficou bêbado e ficou peladão lá dentro da tenda dele, bêbado. Aí um dos filhos dele, sem querer, viu ele lá, entrou na tenda e viu ele pelado. E os 2 outros entregaram, que caguetaram ele, dizendo que... Aí ele ficou com raiva. O que foi que Noé fez? Noé, que era o justo de Deus aqui, né? O que foi que Noé fez quando viu, quando soube que o filho Cã viu ele peladão lá, bêbado, dentro da tenda? Aí tem a alternativa. Noé ficou furioso. Resposta A. Ele amaldiçoou a sogra dele. A própria sogra. A sogra que já tinha morrido no dilúvio, que não tinha nada a ver com a história. Ele amaldiçoou. Essa aqui é a alternativa A. Resposta B. Ele amaldiçoou o neto. O próprio neto, também que não tinha nada a ver com a história, Noé.
que era o justo de Deus, ele amaldiçoou o próprio neto, que não tinha nada a ver com a história. Ficou com raiva. Eita, pegou um pedaço de madeira e enfiou na bunda do filho. Do cão. Ele- Aí não. Pode ser, é porque ele ficou com raiva. Letra D. Ele sacrificou um cordeiro em holocausto ao Deus Javé. Uma da A, B, C ou D. Ele ofereceu um cordeiro em holocausto ao Deus Javé. Eu acho que é a letra D, viu? Letra D? A letra D. Bora ver. Letra D. Letra D. Fechou. Bora. Deixa eu ver. É Gênesis capítulo 9, versículo 18. Deixa eu digitar aqui. Gênesis capítulo 9. Acabou. Versículo 18. Aí acabou. Bora ver. A partir do 18. Os filhos de Noé que saíram da arca, quer dizer, o dilúvio, aquela água, né? O toró baixou. E aí foram Noé que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir dele, toda a terra foi povoada. Quer dizer, Cã, os filhos Sem, Cã e Jafé. Em algumas Bíblias tem Cão, mas aqui é de acordo com a tradução. Aqui é Cã. Esses foram os 3 filhos dele de Noé. A partir dele foram toda povoada, toda a terra, que sobrou do dilúvio, né? Noé era agricultor e foi o primeiro a plantar uma vinha. Ele plantou a vinha, como eu falei, né? Aí ficou bebeu o vinho e ficou embriagou-se e ficou nu dentro da tenda. Ficou peladão lá, como eu falei. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai. Perdão, eu botei aqui Sem, né? Mas foi Cã. Cã, que foi o pai de Canaã. Viu a nudez do pai e foi contar a seus irmãos que estava do lado de fora. Quer dizer, os outros 2 irmãos estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa assim, levantando sobre os ombros para não ver o pai pelado, né? Botou assim. E andando de costa em direção ao pai para não ver a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho, que ele passou a bebida, aí ficou sóbrio, passou os efeitos da cachaça, e descobriu que o caçula fez, o seu filho, que é, no caso esse, né? Sim. Aí ele falou, maldito seja Canaã, escravo seja para seu servo. Maldito seja Canaã. Canaã era o filho do filho dele, ou seja, o neto dele. O neto. O filho dele, ou seja, a resposta certa seria a letra B. Ele amaldiçoou o próprio neto, Para isso, que não tinha nada a ver com a história. Aí você respondeu a letra D. letra D. A resposta certa é a letra C. Ele amaldiçoou o neto com raiva, porque o filho tinha visto ele peladão lá, que ele não queria. Ele amaldiçoou o neto. Então a gente fica por aqui mesmo. A letra A. Não acertei nenhuma. Não sei se mas assim mesmo, vou convidar mais pessoas assim, para ver se o pessoal aceita o desafio, né? Uma interação que eu faço com a galera. Para ver o conhecimento, Conhecimento, né? Para ver se a pessoa sabe, se a pessoa estuda um pouco. Então até por sorte mesmo, às vezes até o pessoal chuta um e acerta. Interagir com o pessoal. Muito obrigado, pessoal. Vou ficar com esse vídeo por aqui e a gente volta aí a qualquer momento com mais entrevista. Obrigado, Meire, pela participação. Valeu. Não foi dessa vez. Valeu.